Olá, pessoal. Você já se perguntou o que acontece com um corpo antes de ser enterrado? Josiane Oliveira, tanatopraxista, renomada, revela tudo sobre os bastidores do preparo de um cadáver. Ela fala com naturalidade e muito respeito sobre um trabalho que exige técnica, cuidado e, acima de tudo, humanidade. Desde a higienização até a maquiagem. Cada detalhe é essencial para que a família se despeça com dignidade. Esse é um daqueles cortes que abre os olhos para uma profissão pouco falada, mas extremamente necessária. Você está no canal Cortes para todos os gostos. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo surpreendente. Link sempre na descrição. A Regina Soares perguntou se é verdade que pós-morte os tecidos moles, tipo cérebro, desmancha e sai pelo nariz. Se pós-morte os tecidos moles, tipo como o do cérebro, desmancham e saem pelo nariz. Regina, né? Isso. Então, Regina, o cérebro é o nosso órgão mais aquoso que a gente tem, né? Mais rico em água, com maior quantidade de água. 70% do cérebro é água, né? E aí, quando chega o estado avançado, o estado de putrefação, a tendência é ele liquefazer sim, né? Então ele pode extravasar aí pela narina. Se for um corpo necropsiado, ele pode extravasar. Se a calota craniana sai do lugar, ele extravasa até pelo próprio sutura. Uma coisa que é legal a gente falar, que isso gerou um... Eu nunca comentei sobre isso em podcast, é por que a massa encefálica vem no abdômen do corpo necropsiado. Tá? Pessoal, uma vez uma pessoa gravou um vídeo dizendo isso, mas acabou não explicando a fundo o que acontecia. Então, se um corpo vai ser necropsiado, pelo cérebro ser aquoso, né, ele vai se liquefazendo, é o primeiro órgão que entra em decomposição, né, mais rápido do nosso corpo. Então, a decomposição começa já ali, começa a liquefazer o cérebro. E quando vai para o IML, que faz a necrópsia craniana, né, craniotomia, o que acontece? O médico legista tem que romper as meninges, né? Pia mater, aracnoide, dura mater. Então ele tem que romper. E as meninges é quem acoplam a massa encefálica dentro da nossa caixa craniana. Já pensou nosso cérebro solto? Sim. Fez assim, já era. Não tá saindo pelo ouvido, tá saindo por todo lugar, né? Então não é solto, ele é acoplado por essas meninges. Tanto que a gente, quando a gente tem algum tipo de contaminação por bactéria, a gente tem a meningite, né? Então uma vez que rompe, essas membranas que acoplam, ele vai necropsiar e depois a massa encefálica vai ficar ali solta, sem as meninges. O que ele faz? Para não voltar para a caixa craniana, porque durante um translado, por exemplo, retirei do IML, botei na urna, aí eu venho com o carro funerário, passo em quebra-mola, lombada, aí a calota acaba saindo do lugar. Tem muita gente que anda dessa forma mesmo e sabe do que eu estou falando. Então a calota sai do lugar. Quando chega para a família, se não for para tanato, se for direto para uma capela ou direto para a funerária, quando chega lá, a massa encefálica está extravasando. Porque a calota craniana saiu do lugar, porque ela foi cerrada. Então, para isso não acontecer, o médico legista faz toda a necrópsia, né, tanto da cavidade torácico-abdominal quanto craniana, e depois coloca o cérebrozinho dentro da cavidade abdominal. Ele não joga fora, igual o pessoal... eu fui na funerária e o agente disse que não estava na cabeça, que jogaram fora. Não, está dentro da cavidade. Ele só coloca lá por conta do cérebro perder essa consistência por causa das meninges, né? E isso é um procedimento comum já há muitos anos, muito tempo? É comum, hoje é comum, né? Desde quando eu me entendo na tanatopraxia, a gente pega corpos necropsiados aonde a massa encefálica está dentro da cavidade. Então não é nada esdrúxulo, não é nada de outro mundo, gente. É por conta mesmo das meninges ali que ele tem que desligar para ter acesso ao cérebro. Depois fica aquele, né, cérebro solto ali e pode extravasar, que tem algumas suturas que se fazem, né, da largura de 2 dedos, então às vezes chega pra gente, e chegava antigamente, ou que não vai pra tanato, dependendo do médico legista, e chegava aí constrangendo a família quando essas via. Suturas largas assim. Tipo, o cérebro tá saindo, sabe? São coisas que não são... Não mesmo. Não são, né? Não são legais. Então, a maioria hoje, grande maioria, todos que a gente pega, tá dentro da cavidade torácico-abdominal, a massa encefálica, tá, gente? Então não tem nada de contra-lei, não tem nada de crime nisso, pelo contrário, é para evitar
um constrangimento, um problema maior para a família aí durante o velório. Você falou que não é um curso técnico ainda, né? Que é um curso livre. E o que falta para que vocês consigam regulamentar a profissão? Tá lá no Senado, né, Raul? Quando for apresentar, não apresentaram da forma que merecia. Aí tá paradinho lá. Você acompanha isso? Acompanhei quando apresentaram, eu fiquei bem chateada. Não tenho tanta ligação em política para acompanhar agora de perto e saber onde ele está. Vamos esperar, quem sabe, alguém nosso chegar lá naquele Senado maravilhoso e apresentar esse projeto de lei como tem que ser, né? Vamos aguardar. Uma hora vai ter que ser. Porque quando for apresentar, quando a senadora apresentou, ela não se inteirou. Ela não teve amor pelo que ela estava fazendo ali, claro que não é o ramo dela, enfim. E ela começa o projeto perguntando se os senadores conheciam o embelezamento de defunto. Sabe? Aí é difícil, eu vou chegar aqui e a gente embelezamento... Isso é da maquiagem que eu falo. Exatamente, embelezamento. Mas e a questão do último adeus e a questão do meio ambiente? Que era para mais, né, contar essa questão é uma questão de saúde pública. Claro. De não colocar um corpo ali em risco iminente de contaminação em um velório. Mas ela entra dizendo, mas e esse embelezamento de defunto, embelezamento de cadáver? Não prendeu a atenção de ninguém. Aí estamos nós lá no 0 a 0 ainda, mas a gente vai sair. Eu tenho fé que sim. Faz tempo isso? Já tem uns... Quando foi a última eleição para presidente? Quanto foi? Tem uns 3 anos que ela apresentou esse projeto. É senador, presidente e governador, né? Tem uns 3 anos que ela apresentou esse projeto. Tem uns 3 anos. Então foi essa agora que entrou? Foi agora, essa eleição agora? Foi agora. Tem uns 3 anos que ela apresentou esse projeto. E aí tem várias, depois eu vou te mandar o link, a forma que ela apresentou, o que ela fala. Você não começa um movimento, você tá com uma expressão, uma voz bem ativa atualmente. Não tô dizendo para virar política, nada disso. Mas começar um movimento para que isso seja regulamentado. Mas, Raul, se você parar pra pensar, você já não acha que eu já estou fazendo um grande movimento? Não, é uma sequência. Não, eu acho que por conta disso que você agora foque. Por exemplo, minha sugestão aqui nesse nosso papo que tem a ver com a profissão especificamente. Justamente depois de algum tempo que você tem conseguido passar adiante seu conhecimento, as histórias, os casos, etc., seria um tanto quanto interessante você pensar num movimento para juntar todo esse pessoal que quer ingressar na profissão e de repente falar assim, vamos... Ter tudo bonitinho, né, Raul? Ter tudo certinho, né? A carteira ali, assinadinha, bonitinho, não como agente funerário, mas como tanatopraxistas, né? Alguns conseguem aí o meio da somatoconservação. Tem muita coisa legal pra gente fazer, a gente vai conseguir, se Deus quiser. E principalmente unificar, tabelar essa questão do valor. Perfeito. E não tá aí, lá no estado tal, cobra-se R$2.000 para família, 3.000, 4.000, aqui em São Paulo 1.000, 1.500, 800, 600, mas como assim? Ser todos os mesmos procedimentos, né? É o mesmo procedimento, mas com uma variação de valores aí que eu não acho justo para a família e nem com a gente, que somos profissionais do ramo, né? Com certeza. Depois que uma pessoa morre, os gases que a gente emite, etc e tal, isso afeta como as pessoas em volta, se você não trata? Sim, se a gente não trata, se esse corpo... eu não sei se você é da época que a avó da gente falava, olha, se um cadáver arrotar perto de você, você morre. Nossa, muitas pessoas me procuram, Josi, eu escutava muito isso. Então, esse arrotar que os nossos antigos falavam é a eliminação de gases, né? Porque você tem um corpo no velório que não foi preparado. O abdômen vai ali, né? Vai aumentando de volume e você sabe que ali tem gases. Já tem uma ação grande de bactérias. E esses gases vão começar a empurrar os líquidos. Até o momento que começa aí... Mas o que isso faz conosco, que estamos em volta? Pode provocar doenças terríveis. Doenças respiratórias, né? A gente tem vários casos aí de viroses. Que saem a partir da decomposição, a partir de um cemitério que não cumpre as normas do CONAMA. Só que para você ter noção, para o pessoal em casa ter noção, de cada 10 cemitérios no Brasil, 8 estão contaminando o meio ambiente. Nossa, é gravíssimo. É gravíssimo. E já tem as normas aí, né? Desde 2008, o CONAMA já tem várias normas para que se fossem cumpridas, como o Invol, por exemplo, que é um manto protetor simples que nós temos lá no Instituto Agnus Dei, que é um manto protetor que a gente coloca no fundo da urna. Ele é como se fosse um grande absorvente. Sabe o absorvente feminino? Ele é como se fosse um grande absorvente. Ele é colocado no fundo da urna e ali ele retém toda
todo o necrochorume, todo esse líquido gerado pela decomposição. Existe algum risco para, você disse de 8, né, de 10 cemitérios, de cada 10 cemitérios, existe algum risco para as pessoas que visitam o cemitério? Ou seja, essa prática de vou levar flores, tudo bem que é eventual, uma vez por ano, mas todas as pessoas, muitas pessoas costumam fazer isso. Sim, bastante. E tem pessoas que gostam, né, de namorar no cemitério e assumem isso, me procuram no privado. Ah, você não sabe o que você está falando? Eu sempre namorei no cemitério, eu sempre fiz piquenique no cemitério. Meu Deus do céu. Um local de decomposição humana, né, onde está presente aí as aminas, que a gente chama de bactérias, para ficar fácil. Duas camaradas chamadas putrescina e cadaverina. E não são só elas, existem vários outros micro-organismos presentes ali, sabe? Então o pessoal fala, não entra com a ferida aberta no cemitério. Aí você vai falar pra mim, Josi, isso aí é coisa de religião, não tem nada a ver. Não, não é religião. Por quê? A putrescina, a cadaverina principalmente, que é um subproduto da decomposição, a gente chama ela de comedora de carne. Ela é cancerígena. E se ela entra, se uma pessoa com uma ferida aberta, um pé diabético, por exemplo, isso aí eu acho que quem está em casa deve ter vários casos de, o fulano entrou com uma ferida no cemitério e perdeu o membro. Por quê? Porque ela aloja ali naquela ferida. Por isso que há todo aquele estigma. Não entra, mulher que fez cirurgia de cesárea, não pode entrar no cemitério. Criança, porque criança passa a mão em tudo, põe a mão na boca. Então, mas é interessante porque isso não é uma... Tudo bem, eu não tenho costume de ir, não falo muito sobre esse assunto com as pessoas, mas a gente sabe que faz parte de muita gente visitar o cemitério, cultura, mas eu né? nunca... Da cultura. Mas eu não me lembro das vezes que fui em algum cemitério de receber algum tipo de diretriz na entrada. Ou alguma restrição, sabe? Aquela coisa, olha, você vai entrar aqui, evita vir com criança... Coloque uma máscara, evita tocar nas coisas, ninguém fala nada. É um descaso muito grande, né, Raul? Você já viu algum cemitério com câmera? Não. Com poste de energia? Sim, geralmente é tudo escuro. Luz, geralmente tudo escuro. Para evitar que as pessoas circulem também. Sem câmera, né? Estou falando de cemitérios públicos, principalmente. Sem seguranças. Alguém ali, um agente de segurança que vigia alguém pulando o muro. Por quê? Hoje nós temos pessoas que acabam depredando, né, acabam roubando, né, levando para casa placas de bronze, por exemplo. Isso é muito real. Inclusive, tem histórias de pessoas que chegam a abrir o caixão para pegar joias, né? Exatamente. E aí a gente tem... me fugiu a palavra, agora me perdoa. Imagina. Quando você abre algo, quando você quebra a violação, né, de sepultura. Artigo 210 do Código Penal Brasileiro. Então é crime. Violam a sepultura para pegar crânio, né, para fazer alguns tipos de coisas, aí não vem o caso religião, cada um sabe de si, mas ali é o amor da vida de alguém. É um patrimônio de uma família. E não existe muito essa coisa da fiscalização. Com as lives eu tenho conseguido conscientizar pessoas. Então tem gente que fala, Josi, eu vi lá a sepultura quebrada, aberta, dá para ver o corpo se decompondo. Eu sempre falo, vai lá, vai na administração do cemitério, vai até a prefeitura e denuncia. Né? E denuncie um caso desse, porque precisa. Mesma coisa o necrochorume, aquelas gavetas que tem em cemitérios, não sei se você já presenciou algumas, não estou falando de cemitério vertical, cemitério horizontal, né, que a gente está mais acostumado. Esses construídos no meio das cidades. Sim. E que temos aí aqui na Cardeal Arco Verde, aqui em São Paulo, aqui do lado. E o pessoal pode me perguntar, mas por que ela fala tanto de contaminação? Vamos lá, se um lençol freático, se o lençol freático naquela região ele for superficial, você pode contar que esse subproduto da decomposição vai atingir. Putz. Uma amiga me contou há pouco tempo uma história muito real de uma aluna dela, a família começando a ter quadros de CA, quadro de câncer. E aí o médico achou muito estranho. Mais de 4 pessoas na mesma família tendo quadro de câncer em locais diferentes. Então, peraí, vamos ver se é genético. Não, fizeram toda a investigação, não era genética. E aí onde eles moravam? Parede e meia com o cemitério. Então, ao longo do tempo, eles estavam se contaminando com a água que bebiam, que tinha a presença daqueles subprodutos ali. Nossa, isso é gravíssimo. Muito e imagino grave, quando também... Imagina, bom, o mundo é gigantesco, então a gente está falando de cemitérios regulamentados. Imaginando aqui que existem diversos lugares que pessoas enterram pessoas sem nenhuma preocupação, sem passar por profissionais como você, simplesmente enterram, ninguém sabe que está enterrado ali.
Você conhece algum caso, alguma coisa específica? Não necessariamente você precisa, né? Porque não é da tua função. Mas por estar nesse meio, de lugares que foram descobertos como grandes cemitérios clandestinos? Ah, sim, né? Em alguns locais aí, a gente... Há pouco tempo, aqui em São Paulo, teve uma descoberta, né? Com muitas ossadas, né? Rio de Janeiro também já teve descoberta em cemitérios clandestinos. E aí é mais uma questão aí de acerto de contas, né? Dessa coisa toda, de pessoas que estavam aí numa vida ali mais envolvidas com tráfico, essas coisas todas. E tivemos aí algumas descobertas de alguns cemitérios clandestinos. Mas ali, eles estão num local específico, no meio da mata, né? Em algum local assim. Geralmente eles fazem mais para cima, né? Subindo. Então estão mais longe ali de lençóis freáticos. Eu acho que mais perigosos, se a gente fala em meio ambiente, é claro, né? Do que isso, são os cemitérios que cercam a gente e que estão fazendo mal para a saúde da população. Tá. E agora o pessoal vê isso como um alerta. Quando queima-se, não cremando, mas você falou traficantes, etc., a gente tá abrindo aqui um papo para falar sobre tudo e me surgiu essa curiosidade. A gente fala que quando queimam um corpo... E aí, uma vez queimado, isso então não tem mais problema, digamos assim, para o meio ambiente, porque queimou tudo? A gente vai falar então um pouquinho dessa sobrevida, né, dos micro-organismos. A gente tem nas literaturas que passou de 70 graus, as bactérias não resistem, né? E abaixo de 0, elas também não resistem. Então, acredito que um corpo queimado, carbonizado, como a gente também recebe, né? A gente teve aí acesso, na época, aquele triste fato dos meninos, né? Do ninho do urubu. Você lembra disso? Sim, do Flamengo. Alguns foram transladados. Puts. Alguns foram transladados. E foram levados a alguns laboratórios, né? Lá no Rio, para tratamento. Pessoal, mas você faz tratamento e carbonizado? Bom, se ele tiver totalmente carbonizado, agora se for parcialmente, se ali na cavidade abdominal ainda tiver alguma parte que não foi atingida pelo fogo, a gente tem que fazer a aspiração, tem que fazer a introdução do fluido cavitário para tratar. E assim, é bem triste um corpo carbonizado, Raul. É uma das coisas que mais me chocam. Tem o queimado, né? Eu estava na Agnus, em um plantão pesado, preparando até um corpo em estado de putrefação. Chegou uma moça, que foi um caso televisionado na época. E aí ela foi morta, foi um feminicídio, né? Foi morta pelo companheiro dela. E ele tentou queimar o corpo. Eu acho que a pessoa, ela tem a doce sensação de que ela vai cremar alguém se ela pôr fogo. Meu Deus, tá louco. Ela não está cremando ninguém, ela está queimando a pessoa. E aí ela estava grávida, inclusive. Ai, meu Deus. E assim, foi bem difícil, porque ela ia sepultar às 6 horas da noite. E eu me lembro que eu falei pro agente funerário, poxa, por que você trouxe? Vai ser urna lacrada. Não, mas aí a família pode mudar de ideia, Josi, eu preciso que você trate e tal. E aí, no momento que eu abri, eu mostro esse caso no meu curso, né? No curso presencial lá na Agnus Dei. E aí, no momento que eu abri, Raul, eu vi o pezinho. Eu falei, epa, vambora, Josi. Deus não me deu esse dom à toa, né? E aí, eu fui tirando ele, era um bebezão, sabe? Lindo, e tava necropsiado também. E são coisas que a gente tá... E ela tava parcialmente, né? E ela tava, na realidade, ela estava queimada. Ela não tava cremada, né? E nem carbonizada. Cremada só vai restar as cinzas. E aí, foi bem chocante, assim... E só parcialmente. Então, ali tinha presença de bactérias. Agora, na carbonização, o fogo destrói.